tarde, gente! Hoje, segunda-feira, dia 13/4, estamos iniciando mais uma semana. E hoje, acredito que todos já estejam bem descansados, já passou o feriado, recargas e energias estabelecidas, para, com todo o gás, começar essa semana. E hoje nós vamos começar segunda-feira com a nossa aula de história, iniciando hoje com a nossa aula de história. Porém, antes da nossa aula de história começar, hoje é dia 13 de abril e é o aniversário de Dona Débora. Parabéns, Débora. Que Deus te abençoe, que dê muitos anos de vida, muitas felicidades para você, muita saúde também, tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração, minha princesa, e que seus desejos se realizem, tá bom? Um beijinho. Eu acredito que os seus amigos também devem estar desejando para você muita felicidade e um forte abraço, ok? Então vamos começar agora a nossa aula de história de hoje. Mas antes da gente começar, a tia gostaria que vocês pegassem o livro do volume 2. Por quê? Semana nova começando, livro novo também começando. Então, essa semana, durante toda essa semana, nós vamos estar trabalhando com o nosso livro, tá? Do volume 2, tá? Nós já encerramos em algumas disciplinas o volume 1 e agora nós vamos iniciar com o volume 2. Praticamente todas as disciplinas já foram finalizadas no livro 1. Apenas o livro de matemática que a gente ainda vai continuar no volume 1, E as outras disciplinas nós vamos dar início ao volume 2. Então, peguem o livro do volume 2 lá, porque nós vamos estar trabalhando a partir de agora em História, o volume 2, ok? Então, abrindo o nosso livro lá na parte de História, no capítulo 3, a partir da página 2, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre os diferentes registros da história. Nossa, tia, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre alguns documentos, tá? Que eram utilizados, que são utilizados hoje em dia, mas que foram registrados há muito tempo atrás. Como assim? Esses documentos são chamados de fontes históricas e é sobre isso que o livro de vocês vem trabalhando. Aqui, ó, a partir da página 1, ele vem falando sobre isso, tá? Então, ele vem falando sobre as fontes históricas. Tia, mas o que são fontes históricas, Fontes históricas, ó, acompanhando aqui com a tia, as fontes históricas, o que são? Fonte histórica é tudo aquilo que podemos fornecer ao historiador informações sobre o passado. Ou seja, as fontes históricas são documentos que permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história através do passado, tá? Antigamente, hoje em dia, se vocês pararem para observar e perceber, a gente estuda muita coisa que aconteceu no passado. Mas como que as pessoas não viveram no passado, mas hoje sabem tanta coisa que aconteceu naquele tempo? Por causa das fontes históricas, tá? Hoje, as fontes históricas, elas são documento de análise e pesquisa dos historiadores que eles fazem para a gente saber tudo o que acontecia naquela época. Então, eles pegam todo esse material, estudam muito, analisam e escrevem a história que nós estudamos hoje. Viu que legal? Muito legal, né? É sobre isso que nós vamos estudar agora, tá? No nosso livro, ele vem contando tudo isso. E aí ele mostra também
aqui ainda, ó, na página 7, que as fontes históricas, elas podem ser de diversas formas, tá? Então, elas podem ser materiais, né? Conforme a gente está vendo aqui. Quais são as fontes materiais, tias? Fontes materiais são os objetos de porcelana, como vocês estão vendo aqui, as grandes construções, as esculturas que existem até hoje. Essas são as fontes históricas materiais, essas são. Existem também as fontes históricas que são orais, tá? O que são fontes históricas orais? Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma pessoa fazendo um relato oral. Então, fontes orais são depoimentos, contações de história, tá? Ó, feita pelas pessoas, ou seja, o registro da fala. Essa também é importante, porém, dependendo da situação, ela pode se perder quando é oral, a não ser que esteja registrada, como uma carta, entendeu? Um depoimento foi registrado, aí fica mais fácil para o objeto de estudo. Também temos ainda, olhando para cá, ó, as fontes de história visuais, tá? Quais são as fontes de história visuais? Ó, são as telas, as pinturas, as fotografias, as gravuras e os filmes. Como podemos ver aqui, ó, isso aqui é uma pintura feita na pedra, né? Que as pessoas faziam há muito tempo. Acho que foi a primeira forma de linguagem deles de comunicação, tá? Então a gente chama de pinturas rupestres, que nós já vamos estar falando daqui a pouco. Também tem um outro tipo de fonte, né, histórica, que é a fonte escrita, tá? Que são as cartas, os livros, as reportagens, tá? De jornais e revista, né? Continuando, o nosso livro, ele vai falar também sobre as linguagens na história, né? A partir, ó, da página 7, lá do livro de vocês, ó, do nosso livro de estudo, ele vem falando também sobre as linguagens na história. E aqui ele conta que a primeira ele fala sobre as formas de comunicação, tá? Daqueles grupos lá atrás, aqueles grupos humanos, né? Que foram aparecendo nas sociedades. Qual foi, lá nos nômades, né? Qual foi a primeira forma de comunicação deles, né? Ele fala que foi, primeiramente, os gestos, né? Eles primeiro começaram a se gesticular, né? Para conseguir se comunicar um entre os outros. E depois ele vai falar que eles começaram a fazer desenhos nas pedras, conforme a gente está vendo aqui. E essas pinturas em pedras se chamam pinturas rupestres, né? Que eram os desenhos que eles faziam lá nas pedras, né? E foi considerada uma das primeiras formas, né? Que ocorreu mais ou menos há 70 mil anos atrás, tá? E logo depois dessa pintura, o tempo foi passando, e aí apareceu a segunda forma de comunicação, né? Os grupos foram desenvolvendo devagar a fala, né? Primeiro através de sons, e fazendo gestos. E depois foi surgindo uma fala mais consistente. Mas, né, o tempo foi passando e aí eles foram percebendo a necessidade de desenvolver mais essa fala. Aí apareceu a escrita, né? A escrita só veio surgir por volta de 6 mil anos depois da fala. Olha quanto tempo, né? E o nosso livro também, ele vem falando sobre as transformações na escrita. Porque aí, né, ele apareceu a escrita, né, que primeiro, como mostra aqui no livro de vocês, eles utilizavam a pedra, tá, para fazer.
Mas com o passar do tempo, essa escrita também foi evoluindo. Foi evoluindo, foi crescendo, foi mudando, foi se transformando, né? E aí, lá na página 9, o nosso livro vai falar sobre essa transformação, tá? Que aconteceu primeiro como, primeiramente, ela passou a ser conhecida como pictograma, tá? Ela foi desenvolvida, né, e recebeu o nome de pictograma. Tia, o que que é isso? Foram os símbolos, né, que eles foram fazendo, os íconezinhos, ó. Não sei se dá para vocês perceberem, mas assim, quando eles queriam dizer que ia chover, desenhava uma nuvenzinha lá com chuva, do jeitinho deles, né? E eles conseguiam se comunicar, né, através da escrita, assim, com ícones. Porque quando a escrita surgiu, não era a letrinha bonitinha igual vocês fazem hoje, não. Ela teve uma evolução. Então, a primeira forma foi através do pictograma, que foram desenhos e ícones feitos por ele. Com o passar do tempo, isso evoluiu um pouquinho. E aí chegou a escrita egípcia, tá? Vocês vão ver isso lá no livro de vocês. A escrita egípcia, ela também foi formada por objetos e desenhos através do som. Como assim, tia? Eles escreveram, eles desenhavam, tá? Por exemplo, letra A, aqui tem uma arara. Não sei se dá para vocês visualizarem bem. Então, o A deles, eles colocaram uma arara, porque começava com a letra A. Então, já daria um sonzinho. Então, assim eles iam fazendo a escrita deles. Em vez de escrever com letrinha igual a gente fazia, eles iam desenhando os bichinhos. E aí, com a primeira letrinha de cada desenho com som, né, do objeto, né, que aparecia ali, eles iam e formavam a palavra. Depois, né, isso foi evoluindo e aí apareceu o alfabeto dos fenícios, tá? Apareceu o alfabeto. Quem criou o alfabeto? Isso aí a gente também vai ler lá no nosso livro, continuando ainda, ó, na página 9, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, que os fenícios foram as primeiras pessoas a construir o alfabeto, tá? E aí, com a necessidade, os fenícios, né, os povos fenícios, foi adaptando esse alfabeto e chegou até o alfabeto que a gente usa hoje, que é o alfabeto latino. Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje, de história, né? Vocês vão estar pegando o livro novo de vocês, volume 2, a partir da página 2, que fala sobre todo esse conteúdo curioso e muito legal. Vão estar lendo, fazendo as atividades, mas antes disso, vocês têm um vídeo educativo para assistir, tá? A tia vai colocar para vocês, que fala sobre as fontes históricas. Tá? Então vocês vão assistir e depois disso vocês também têm um jogo educativo muito legal que mostra também uma fonte histórica que a tia acabou de falar agora, que é a fotografia, tá? Então vocês vão trabalhar tudo isso hoje e bom trabalho para vocês, tá? A tia espera que vocês estejam bem felizes, tá? Com tudo que a tia propõe para vocês e qualquer coisa, a tia tá lá no privado. É só chamar, tá bom? Beijinho e até mais.